Em 1 Timóteo 2, versículos 3 a 6, conhecido texto, também muito criticado pelo calvinismo, mas depois eu vou citar um dos grandes defensores do calvinismo sobre isso, diz o seguinte: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, e isso parece ser algo irrestrito, Jesus Cristo, homem, o qual se deu em preço de redenção por todos para servir de testemunha a seu tempo. Agora é que vem algo mais interessante. Quero citar Charles Spurgeon, famoso batista, calvinista, foi um pastor batista calvinista, e um sermão a respeito de 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4, isso é inclusive importante para os calvinistas de plantão saberem o pensamento dele sobre isso. Ele traz o seguinte comentário sobre esse texto, e ele é muito irônico sobre a interpretação daqueles que veem todos como não sendo todos. Abre aspas, estou citando Charles Spurgeon. Nossos amigos calvinistas, diz ele, mais antigos, assim tratam desse texto. Todos os homens, fazendo referência a 1 Timóteo 2,4, dizem eles, isto é, alguns homens. Como se o Espírito Santo não pudesse ter dito alguns homens, se quisesse dizer alguns homens. Alguns homens, dizem eles, como se o Senhor não pudesse ter dito todos os tipos de homens, se quisesse dizer isso, é o que o Senhor diz. Sobre esse texto. O Espírito Santo, por meio do apóstolo Paulo, escreveu todos os homens, e é inquestionável que ele quer dizer todos os homens. Continuando, Spurgeon diz, eu estava lendo agora a exposição de um mestre muito capaz, ele é irônico, que explica o texto de 1 Timóteo 2,4, de maneira a esvaziá-lo de seu sentido. Ele põe pólvora gramatical debaixo dele, isto é, do texto, e explode-o pela maneira como o apresenta. E aí ele diz o seguinte, eu pensei quando li a sua exposição desta pessoa, que teria sido um comentário muito bom sobre o texto de 1 Timóteo 2,4, se esse dissesse que Deus não quer que todos os homens sejam salvos, nem venham ao conhecimento da verdade. E Spurgeon conclui dizendo, eu não sei como aquilo se enquadra nisso. Eu preferiria centenas de vezes parecer incoerente comigo mesmo do que ser incoerente com a palavra de Deus. Ele chama essa interpretação tipicamente calvinista de 1 Timóteo 4,6, é por isso que eu citei um representante calvinista, como algo absolutamente incoerente em termos bíblicos, teológicos, filosóficos. E eu concordo com o Spurgeon, porque essa interpretação ela não é calvinista. Essa interpretação que você mencionou aí, que o senhor leu aí e que Spurgeon combateu, a maioria dos calvinistas não é uma interpretação calvinista. Se é de calvinistas desonestos, porque não é a minha interpretação. Eu creio que Deus quer que todos os homens sejam salvos. Muito bom saber isso. Classes de pessoas, todos os homens não é cada indivíduo. Classes de pessoas, todos os homens não é cada indivíduo. É de calvinistas desonestos, porque não é a minha interpretação. É de calvinistas desonestos, porque não é a minha interpretação. Classes de pessoas, todos os homens não é cada indivíduo. Classes de pessoas, todos os homens não é cada indivíduo. Isso é uma vergonha.